E olha, depois de acordos com parlamentares, a CPMI do INSS adiou a votação de parte dos requerimentos que estavam na pauta, como quebra de sigilo dos dados do Banco Master e de empresas ligadas ao banco. A comissão também adiou a análise das convocações de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e de Flávio Bolsonaro. Deixa eu voltar a Brasília, voltar a acionar nosso Marcos Santos, que acompanha o assunto e tem as últimas informações. Fala, Marcos. Oi, Roberta, bom dia a você novamente, a todos que nos acompanham. Depois de muita conversa, muita discussão entre os parlamentares, parte dos requerimentos não foram analisados. Requerimentos incluindo aí a quebra de sigilo do Banco Master, requerimentos incluindo a convocação do filho do presidente Lula, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, entre outros requerimentos também como a convocação do ex-ministro do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, Pietro Cardio Lorenzoni, filho do ex-ministro. Também temos vários requerimentos que não foram aprovados. Depois de muita discussão, do total de 78, apenas 57 foram aprovados. E, Roberto, um destaque que a gente faz sobre isso também, que o relator da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, ele ficou muito chateado com tudo isso. Por quê? Ele publicou nas redes sociais mais cedo um texto informando que todas as pessoas que forem convocadas, que ele não acha correto todas as pessoas serem convocadas e a justiça para não depor ali na CPMI. Vou ler um trecho do discurso dele, abre aspas. Todos os parlamentares que passaram por esta CPMI serão julgados pelo povo brasileiro. Quando tentarem barrar as convocações, os documentos falarão. Quando tentaram impor silêncio, os dados aparecerão. Quando tentaram empurrar o problema para debaixo do tapete, esta CPMI levantou o tapete. Ele concluiu ainda dizendo que ainda há muito trabalho a ser feito e ainda há responsáveis a serem apontados, fecha aspas. Então, esse é um pouco do mal-estar ali entre Carlos Viana e os parlamentares, ainda mais com o andamento da CPMI. Tínhamos ontem, por exemplo, na quinta-feira, o depoimento de Daniel Worcaro, mas a defesa pediu o adiamento desse depoimento que vai ocorrer agora depois do Carnaval, no dia 26 deste mês. Inclusive, o relator da CPMI, Carlos Viana, ele comentou sobre a convocação de Flávio Bolsonaro, do filho do presidente Lula. Ele falou que se eles forem chamados, poderiam ser chamados depois do Carnaval, mas no momento esse não é o foco, que poderia comprometer ali o escopo dessa CPMI, que é investigar ali fraudes ligadas a créditos consignados de pessoas, de aposentados, pensionistas, e o que inclui, claro, o Banco Master. Então, o Banco Master, pelo menos o depoimento de Daniel Worcaro fica aí só para depois do Carnaval, no dia 26. Mas a CPMI tem repercutido muito aqui, os trabalhos não foram encerrados. A partir da próxima semana teremos outras pessoas que serão ouvidas, donos responsáveis por empresas, pessoas ligadas a essas fraudes envolvendo o INSS. Roberta. Marcos, o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, disse que o Instituto foi o primeiro a agir contra a Master e negou reunião com Worcaro, né? Isso mesmo, Roberto. Inclusive, sobre isso, ele disse que negou essa reunião com o Worcaro. Ele trouxe dados em uma outra conversa dele também sobre essas pendências, os créditos em relação a créditos consignados com o Banco Master, falando aí que o prejuízo poderia passar até de 2 bilhões de reais. Por quê? De acordo com Gilberto Valle, foram mais de 254 mil créditos consignados feitos de forma irregular pelo Banco Master aí de aposentados e pensionistas. Somando, daria um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais, mas claro, ele negou aí esse contato com Daniel Worcaro e claro, a gente segue acompanhando aqui a CPMI do INSS. Hoje, sexta-feira, é um dia um pouco mais tranquilo aqui em Brasília, mas na próxima semana já teremos muitos outros desdobramentos, Roberta. Era para ser tranquila, pelo menos, né, Marcos? Mas acabou sendo bem agitadinha. Obrigada pelas suas informações. E ainda nesse assunto, gente, o vice-presidente da CPMI do INSS, Duarte Júnior, do PSB, discordou da decisão de não quebrar os sigilos do Banco Master. Segundo ele, muitas das fraudes cometidas pelo banco atingiram os aposentados. Vamos ver. Sobre esses requerimentos aprovados, era a primeira etapa da reunião de hoje. Esses requerimentos se dividiam em quebras de sigilo
e também pedidos de prisão preventiva. O presidente, em diálogo com as lideranças, tanto do bloco de oposição como também de situação, entenderam por bem adiar alguns requerimentos, segundo eles alegam, por não haver ali uma temática objetiva à CPMI. Eu, particularmente, não concordo com essa medida, que não é uma medida do presidente, mas uma medida que foi tomada fruto dessas lideranças que compõem a CPMI, por entenderem que deveria delimitar o escopo dessa convocação e o escopo dessa quebra de sigilo, no caso desse requerimento. O objetivo é que a quebra do sigilo seja específica e pormenorizada no que diz respeito aos descontos realizados por empréstimos consignados relacionados a informações pela Previdência, pelo INSS, descontos esses que têm relação direta com o próprio serviço de previdência do país. Não há uma concordância, e aqui eu fundamento porque essa relação está extremamente próxima. Isso se dá porque as ações do Banco Master, elas têm total relação com as informações que foram subtraídas do INSS, ou seja, há um tráfico de influência. No entanto, acredito que nas próximas semanas esse requerimento volta a ser pautado e esperamos conseguir ter quórum suficiente para aprová-lo. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, disse que agentes do mercado financeiro criaram uma rede para enganar aposentados e pensionistas. Nós agora precisamos colocar regras, nós precisamos colocar definições claras, nós precisamos proteger os aposentados contra uma ciranda financeira que foi implantada pelo sistema financeiro, pelos bancos financeiros e fintechs, em cima dos nossos pensionistas. Depois que nós começamos também a chamar a atenção sobre esse assunto no ano passado, mérito desta comissão, do trabalho dos senhores, o próprio INSS, a autarquia, começou a desenvolver uma série de atividades de fiscalização e auditorias que suspenderam dezenas de bancos que enganavam os aposentados. Deixa eu chamar nossos analistas para a gente já também tratar sobre a volta dos trabalhos da CPMI, do INSS e as relações, né, Vitória, com as investigações de Banco Master. Nos últimos dias a gente acompanhou algumas entrevistas sobre as movimentações do que pode ser trazido para as investigações, inclusive tentando convocar Vorcaro, o que acabou ficando para o fim do mês. O que dá para a gente esperar? Pois é, Roberta, o Vorcaro tem já uma expectativa de que ele fale na CPMI do INSS. Esse é um acordo que vem sendo fechado entre a defesa de Daniel Vorcaro e o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana. Portanto, nesse depoimento do dia 26 de fevereiro, que já está marcado, Daniel Vorcaro deve falar, não vai utilizar daquele direito de permanecer em silêncio, pelo menos no que diz respeito às perguntas envolvendo os créditos consignados do INSS, que é o escopo que Carlos Viana diz que vai focar nesses questionamentos a Daniel Vorcaro. De que forma que o Banco Master poderia estar operando alguma fraude por meio de créditos consignados operados via INSS. Essa é a grande questão que eles querem abordar. Mas, para além disso, a gente destaca também que a própria CPMI do Master, que vem sendo muito falada no Congresso Nacional sobre a possibilidade ou não dela vir à tona, ela vem ganhando força. E hoje, inclusive, aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nos disseram que está ficando quase que inevitável que Davi Alcolumbre faça a leitura da CPMI do Banco Master na próxima sessão do Congresso Nacional. Porque agora, ainda mais depois dessa operação no Amapá, em que Davi Alcolumbre fica exposto justamente pelo seu aliado defender um investimento de um recurso público no Banco Master por meio da Amapá Previdência, Alcolumbre fica exposto, e se ele não colocar essa CPMI do Banco Master para rodar, aí sim terão mais desconfianças em relação a Davi Alcolumbre. Então a expectativa também é que a pressão está ficando muito grande e que Davi Alcolumbre até mesmo aceite e leia a instalação da CPMI do Banco Master diante dessas pressões, principalmente depois que o caso chegou perto dele e agora ele vai ter que provar que não tem nada a ver com isso, Roberta. Quer complementar, Yander?
Roberta, eu queria complementar em relação a esse adiamento da análise da quebra de sigilos do Master, justamente porque a CPMI, os integrantes da comissão, eles reclamaram muito quando o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decretou o sigilo total desses documentos do caso Master, que poderiam ter sido analisados na CPMI do INSS. E aí, agora, né, quando existe a possibilidade de quebrar esses sigilos, essa medida é adiada. Então, tem muitos senadores ali que ficaram frustrados justamente porque estão aguardando há bastante tempo para ter acesso a esse material, a esses sigilos que envolvem todas essas investigações do Banco Master, relacionadas ao Banco Master. Então, fica de fato essa frustração e digamos ali, um fato que contrasta com o que vinha sendo defendido pelos principais integrantes da comissão, inclusive com críticas à decisão do ministro Dias Toffoli, Roberto.